Você já reparou como, em certos momentos, parece que sua felicidade está mais ligada às mensagens e às opiniões de outra pessoa do que ao seu próprio bem-estar? Pois chegou a hora de romper esse vínculo invisível que te prende aos altos e baixos emocionais dos outros. A dependência emocional é como um jardim desordenado, com plantas crescendo sem direção, enquanto você espera que alguém assuma a responsabilidade de cuidar dele. Neste vídeo, vou te mostrar como a filosofia estoica pode ensinar que somente você tem o poder sobre suas próprias emoções. Vou compartilhar 10 estratégias eficazes para conquistar essa liberdade, e a última delas trará dicas práticas para aplicar tudo isso no seu dia a dia. Fique comigo até o final para descobrir. Antes de começarmos, se você valoriza esses conteúdos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada. Agora, se está realmente decidido a se libertar dessa dependência, o primeiro passo é cuidar de si mesmo. Pronto para deixar de ser dependente emocionalmente? Vamos então organizar o seu jardim emocional. Vamos lá. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio terreno. Você já viu um jardim abandonado, com plantas secas, flores que não desabrocham e galhos que parecem estar à beira da morte? Imagine que sua vida é como esse jardim. Se você não dedicar tempo para cuidar dele, vai acabar com um cenário igualmente desolador. Agora pense na filosofia estoica. Em vez de tentar controlar o jardim de outra pessoa, concentre-se no seu. Em um mundo cheio de caos e incertezas, onde o controle é muitas vezes uma ilusão, acabamos esquecendo a coisa mais importante: nós mesmos. A ideia de cuidar do seu próprio terreno é muito mais importante do que parece. Em vez de tentar resolver os problemas de todo mundo, ou deixar sua felicidade nas mãos de fatores externos, o foco deve estar no que você realmente pode gerenciar, seu próprio bem-estar. Imagine que sua vida é um jardim, e se você deixa tudo nas mãos do acaso ou do destino, é o mesmo que esperar que chova em um jardim que você nunca regou. A filosofia estoica nos lembra que devemos nos preocupar apenas com o que está ao nosso alcance. Portanto, se você quer eliminar a dependência emocional, comece regando suas próprias plantas. Como fazer isso? Primeiro, identifique suas necessidades e prioridades e garanta que você está cuidando delas. Pense nisso como garantir que cada planta em seu jardim receba a quantidade certa de luz e água. Talvez você precise de mais tempo para si ou precise eliminar pensamentos negativos, como se estivesse arrancando as ervas daninhas que sufocam suas flores. O cuidado consigo mesmo não é um luxo, é uma necessidade. Muitas vezes nos enredamos em relações de dependência emocional, procurando fora de nós a solução para nossos problemas. Mas não seria mais sábio cuidar do seu próprio jardim, em vez de esperar que alguém o faça por você? Aceite que só você pode ser o responsável por cuidar de sua vida. 2. Defina limites saudáveis. Agora que você está cuidando do seu próprio jardim, é essencial proteger esse espaço. Definir limites é como construir uma cerca ao redor das suas emoções. Se você não fizer isso, pessoas e situações externas vão invadir o seu terreno, tirando seu foco e drenando sua energia. Os estoicos acreditavam que é crucial reconhecer o que é e o que não é seu para controlar. Estabelecer limites claros com os outros, seja em relacionamentos pessoais ou profissionais, ajuda a evitar que suas emoções sejam impactadas por coisas fora do seu controle. Dizer não quando necessário é uma maneira de respeitar a si mesmo e suas necessidades emocionais. Lembre-se, proteger seu espaço emocional é tão importante quanto cuidar dele. Isso envolve deixar claro até onde os outros podem ir e até onde você permite que as emoções externas influenciem suas decisões e seu bem-estar. 3. A prática do desapego. Um dos princípios centrais do estoicismo é o desapego, e isso é essencial para quem busca superar a dependência emocional. O desapego não significa deixar de se importar com os outros, mas sim não se deixar ser escravizado por suas emoções e atitudes. Muitas vezes nos tornamos dependentes de como os outros nos tratam ou respondem às nossas ações. Isso nos prende em um ciclo de expectativas e frustrações. O desapego estoico ensina a viver com tranquilidade, independentemente das circunstâncias externas, mantendo a paz interior, mesmo quando as pessoas ou situações não correspondem ao que esperamos. Praticar o desapego significa aceitar que as reações dos outros estão fora do seu controle e que o foco deve ser manter sua integridade emocional. 4. Aprenda a lidar com a solidão.
Parte do processo de eliminar a dependência emocional envolve aceitar a própria companhia. Para muitos, a solidão é algo a ser temido, mas os estoicos veem isso como uma oportunidade de autodescoberta e fortalecimento. Ao aprender a estar confortável consigo mesmo, você se liberta da necessidade de validação constante dos outros. A solidão não precisa ser um estado negativo. Na verdade, pode ser um momento mais valioso para refletir, crescer e cuidar do seu jardim interior. Invista tempo em hobbies, aprendizados e atividades que tragam satisfação, e você perceberá que sua felicidade não depende da presença ou aprovação de ninguém. 5. Fortaleça sua mente com a filosofia. A filosofia estoica ensina que o poder sobre nossas emoções está em nossas mãos. Fortalecer a mente por meio do conhecimento e da reflexão é uma das formas mais eficazes de construir resiliência emocional. Isso significa estudar, questionar suas crenças e aplicar os ensinamentos estoicos em seu dia a dia. Ao nutrir sua mente com ideias que promovem o controle emocional e a autodisciplina, você começa a ver o mundo com mais clareza, afastando-se das emoções descontroladas que levam à dependência dos outros. Leia os textos dos grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, e veja como esses ensinamentos podem ser aplicados à sua vida. Lembre-se, o controle das suas emoções e reações começa em sua mente. Aceite o que não pode ser mudado. Outro princípio fundamental do estoicismo é a aceitação. Nem tudo está sob o seu controle, e aprender a aceitar o que não pode ser mudado é essencial para eliminar a dependência emocional. Muitas vezes, a dependência surge do desejo de controlar como os outros se sentem ou agem em relação a você. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que devemos focar no que está ao nosso alcance e aceitar com serenidade aquilo que não podemos modificar. Quando você abraça essa ideia, sua paz interior não será mais abalada pelas ações e emoções dos outros. 7. Pratique o autoconhecimento. Uma das chaves para superar a dependência emocional é o autoconhecimento. Quando você entende suas emoções, suas fraquezas e forças, fica mais fácil controlar como reage a situações externas. A filosofia estoica incentiva a introspecção e a análise de seus próprios pensamentos. Faça perguntas a si mesmo: o que estou sentindo? Por que estou reagindo dessa forma? Isso é algo que está dentro do meu controle. Ao praticar o autoconhecimento, você aprende a não se deixar levar por impulsos emocionais e a agir de maneira mais racional e controlada. 8. Cultive a gratidão. Um dos segredos para superar a dependência emocional é mudar seu foco das coisas que você não tem para as coisas que já possui. A gratidão é uma ferramenta poderosa que os estoicos utilizavam para fortalecer a mente e o coração. Quando você pratica gratidão, começa a valorizar o que está ao seu redor e a depender menos de fatores externos para se sentir bem. Todo dia, tire um momento para refletir sobre o que você já conquistou, sobre as pessoas que te apoiam e sobre as pequenas vitórias que a vida te oferece. Isso vai ajudar a diminuir a sensação de falta ou carência emocional. 9. Desenvolva a autossuficiência emocional. A autossuficiência emocional significa ser capaz de encontrar felicidade e realização por conta própria, sem depender de outros. Isso não quer dizer que você deve se isolar ou evitar relacionamentos, mas sim que deve ser capaz de se sentir completo consigo mesmo. Praticar a autossuficiência envolve investir em atividades que te tragam prazer, estabelecer metas pessoais e se dedicar ao seu desenvolvimento como indivíduo. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, não precisa da aprovação dos outros para se sentir realizado. 10. Coloque tudo isso em prática. Agora que você tem em mãos as ferramentas estoicas para eliminar a dependência emocional, o passo mais importante é colocá-las em prática. Saber o que fazer é apenas metade do caminho. A verdadeira transformação ocorre quando você começa a aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Defina metas claras para implementar esses passos. Reserve momentos diários para refletir sobre seus progressos e continue ajustando sua jornada à medida que avança. Ao longo do tempo, você perceberá que não precisa mais depender das emoções ou reações dos outros para encontrar paz e felicidade. Com essas práticas, você vai começar a perceber uma mudança significativa em como lida com suas emoções e com os relacionamentos ao seu redor. Agora que você conhece os 10 passos para eliminar a dependência emocional, vamos refletir um pouco mais profundamente
sobre os benefícios de adotar uma mentalidade estoica. Ser uma pessoa com pensamentos estoicos vai muito além de apenas controlar suas emoções. É sobre encontrar verdadeira liberdade e paz interior, mesmo em um mundo tão caótico e incerto. Os filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, nos ensinaram que a verdadeira felicidade não vem das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de lidar com o que está fora de nosso controle. Um dos ensinamentos mais poderosos de Epicteto é: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Pense sobre isso por um momento. A maioria das situações que nos causam sofrimento não vem do que realmente acontece, mas da maneira como reagimos a elas. Adotar o pensamento estoico significa entender que o que importa não é o que acontece fora de nós, mas como escolhemos reagir internamente. Sêneca nos lembra: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu? Ao cultivar uma mente estoica, você começa a perceber que a ansiedade e o medo vêm de suposições e não de fatos. Uma vida com base nos princípios estoicos traz paz e serenidade. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e também um estoico exemplar, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Isso nos ensina a valorizar o que está ao nosso alcance, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos mudar. É como se estivéssemos navegando em um mar tempestuoso, onde não controlamos o vento, mas temos controle total sobre as velas do nosso barco. O lado positivo de adotar essa filosofia é que ao longo do tempo você se torna uma pessoa mais resiliente. A resiliência estoica é construída com base na aceitação do que é, e não na resistência contra o que não pode ser alterado. O estoicismo não é sobre evitar emoções, mas sim sobre dominá-las. O homem mais poderoso é aquele que tem o controle sobre si mesmo, disse Sêneca. A verdadeira força vem de dentro, de uma mente calma e equilibrada que não se abala facilmente. Com essa mentalidade, você começa a viver de forma mais plena, sem ser arrastado pelas marés emocionais dos outros. Um estoico vive cada dia com propósito, sabendo que a vida é curta e que devemos fazer o melhor uso de nosso tempo. A vida não é curta, nós que a tornamos curta desperdiçando-a, refletiu Sêneca. Essa frase nos alerta sobre como muitas vezes gastamos nossa energia emocional com coisas que não importam ou que estão além de nosso controle. Quando você internaliza os princípios correntes da dependência emocional e encontra uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Essa liberdade não é algo que o mundo pode dar ou tirar, ela vem de dentro da sua mente. Epicteto disse: "Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." E é exatamente isso que o estoicismo proporciona: o domínio sobre si mesmo, sobre seus pensamentos e suas emoções. Ao caminhar nesse caminho, você descobrirá que a vida é muito mais leve e menos complicada quando você aceita o que não pode mudar e foca no que realmente está sob seu controle. E como dizia Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, pergunte a si mesmo: como estão os seus pensamentos? Eles estão sob seu controle ou são guiados por fatores externos? Adotar o estoicismo é uma jornada de autodescoberta, uma busca por ser melhor a cada dia, independente das circunstâncias. Continue praticando os princípios que discutimos e você verá como a sua vida emocional se tornará mais estável e equilibrada. E lembre-se, a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo, como disse Sêneca. Cada desafio emocional que enfrentamos é uma oportunidade para crescer. E cada vez que você aplica os princípios estoicos, você se torna uma versão mais forte e livre de si mesmo. Como o estoicismo pode transformar nossa vida? Vou contar uma história que se conecta profundamente com o que acabamos de discutir. Imagine um jovem chamado Antônio. Ele era uma pessoa que vivia sua vida em função dos outros. Sempre buscando aprovação, ele se preocupava mais com a opinião alheia do que com seu próprio bem-estar. Cada mensagem que recebia de amigos, familiares ou até mesmo de colegas de trabalho tinha o poder de afetar seu humor. Quando as respostas eram positivas, ele se sentia bem, mas quando eram críticas ou indiferentes, isso o afundava em dias de tristeza. Certo dia, Antônio conheceu um mentor, um professor de filosofia que introduziu a ele os ensinamentos estoicos. O mentor explicou que Antônio estava vivendo como um barco à deriva, sem rumo, sendo levado pelos ventos e marés das emoções dos outros.
Ele o lembrou de uma frase de Epicteto: "O que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que fazem sobre elas." Antônio refletiu sobre isso e percebeu que sua vida estava sendo controlada por tudo, exceto por ele mesmo. Ele estava sempre à mercê de fatores externos, nunca tomando as rédeas de suas emoções ou pensamentos. Seu jardim estava cheio de ervas daninhas emocionais, o medo do julgamento, a necessidade de aprovação e a insegurança. Determinando que era hora de mudar, Antônio decidiu aplicar o que aprendeu com seu mentor. O primeiro passo foi começar a cuidar de si mesmo. Ele começou a acordar mais cedo para meditar e refletir sobre o que ele podia e não podia controlar. Assim como um jardineiro cuida de suas plantas, ele começou a nutrir sua mente com pensamentos positivos e práticas de autocuidado. Ele começou a perceber que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir completo. Um dia, em uma situação que teria sido devastadora antes, Antônio recebeu uma crítica pesada de um colega de trabalho. Ele respirou fundo e lembrou-se das palavras de Marco Aurélio: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Em vez de reagir com raiva ou tristeza, ele simplesmente aceitou a crítica, refletiu sobre o que era útil nela e seguiu em frente, sem deixar que isso o abatesse. Com o passar do tempo, Antônio começou a notar algo incrível. As coisas que antes o deixavam ansioso ou infeliz começaram a perder o poder sobre ele. As expectativas dos outros não controlavam mais sua vida. Ele se tornou emocionalmente independente. Sêneca dizia: "A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade." Antônio, preparado com sua nova mentalidade estoica, estava pronto para qualquer desafio que surgisse. Certa vez, um amigo de Antônio o procurou, reclamando sobre os altos e baixos emocionais de um relacionamento conturbado. Em vez de oferecer conselhos superficiais, Antônio compartilhou com ele o que tinha aprendido. Não dependa de outra pessoa para sua felicidade. Cultive seu próprio jardim. Cuide da sua própria parcela. Essa história mostra como a filosofia estoica pode realmente transformar vidas. Antônio saiu de um estado de dependência emocional para um estado de liberdade emocional. Ele percebeu que, ao focar no que podia controlar, seus pensamentos e reações, ele ganhava uma força que nenhuma opinião ou crítica externa poderia tirar. E essa é a beleza do estoicismo. Ele nos dá o poder de ser fortes e estáveis, independentemente das circunstâncias. Então reflita, quantas vezes você já se sentiu como Antônio, preso em um ciclo de dependência emocional? Lembre-se, você tem o poder de mudar isso. Ao aplicar os princípios estoicos que discutimos, você também pode se libertar e encontrar paz, não importa o que o mundo ao seu redor faça ou diga. Afinal, como Epicteto nos ensinou, a liberdade não é conseguir o que desejamos, mas ser livre do desejo. Você está pronto para cultivar seu próprio jardim e se libertar emocionalmente? O caminho pode ser desafiador, mas as recompensas são profundas e duradouras. Chegamos ao fim deste vídeo, e eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês que estiveram comigo até aqui. A sua presença e atenção significam muito, e saber que você investiu seu tempo para aprender e evoluir emocionalmente é algo que me inspira a continuar trazendo esse conteúdo. Dessa comunidade que busca ser melhor a cada dia, aprendendo com os grandes filósofos e aplicando esses ensinamentos na vida real. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos juntos continuar nessa caminhada rumo à verdadeira liberdade emocional. Agradeço mais uma vez por sua presença e apoio. Fiquem bem, cuidem de seus jardins e lembrem-se sempre, vocês têm o controle sobre suas emoções. Até o próximo vídeo.